Olá, galerinha do Estudo em Casa, Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo, assistindo todas as aulas de geografia, viu, galera? Então, hoje, nossa aula será um pouquinho diferente, certo? Nós vamos sair da rotina do livro de vocês, certo? Eu vou trabalhar com vocês hoje um pouquinho sobre o 7 de setembro, os símbolos, alguns símbolos aí que representam o nosso Brasil. Vamos lá? Vou colocar aqui meu slide. Então, na aula de hoje, especificamente, eu não vou pedir a vocês que peguem o livro, né, que peguem o caderno, as anotações. Então, especificamente, vamos trabalhar somente o slide, certo? Então, um pouquinho de 7 de setembro. É muito interessante, certo? A historinha, né? A partir de 7 de setembro, eu vou falar um pouquinho, certo? Sobre o 7 de setembro, mas vai ser uma coisa bem resumida. Não vai ser, porque a história é bem ampla, né? Mas são conteúdos que vocês estudam no dia a dia, né, da escola. Os professores de história trabalham muito bem esse conteúdo. Vamos lá, 7 de setembro. Então, falar de independência, né? Eu gosto sempre de comparar independência com dependência. Então, vamos lá. Mas, professor, o que é isso, assim? Então, dependência. Quando nós somos dependentes de algo, de alguém. Por exemplo, vocês, garotos, jovens, são dependentes dos pais de vocês, não é isso? Mas quando vocês estudam, quando vocês conseguem um emprego, e aí vocês acabam sendo o quê? Independente. Certo? Então, vocês não estão mais dependentes dos pais para comer, para comprar roupa, né, para sobreviver. Então, a partir do momento que você consegue se formar, que vocês conseguem, né, um emprego, vocês já são independentes. Então, essa comparação de dependência e independência. Dependência é quando você está dependendo de alguém. Independência é quando você já não depende mais de ninguém, então você já consegue sobreviver por conta própria. Então, falar de Brasil, dependência e independência. Então, Brasil, dependente de quem? Lá de Portugal. E aí, no dia 7 de setembro do Brasil, né, acaba tendo aí a sua independência. Mas eu vou falar um pouquinho bem resumido a partir de agora. Então, o dia do fico. Dia do fico, dia 9 de janeiro de 1922, né, Dom Pedro recebeu uma carta das Cortes de Lisboa que exigia seu retorno para Portugal. Então, a presença de Dom Pedro no Brasil impedia os projetos dos portugueses. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro organizaram um manifesto pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil. Assim, Dom Pedro respondeu negativamente ao chamado de Portugal e proferiu: como é o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, as Cortes de Lisboa exigiam o retorno de Dom Pedro, né? E aí ele, né, toda uma manifestação acontece, né? Então toda essa questão, as pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro acabaram organizando esse manifesto pedindo ao príncipe que ele ficasse no Brasil. E ele viu que é para o bem de todos, ele fica. Então, e assim surgiu o dia do fico, que foi em 9 de janeiro. Vamos lá, é resumidinho, viu? Em 1822, iniciava-se um processo de ruptura com Portugal, em que Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole. Determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor no Brasil sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Em maio, o príncipe foi chamado de defensor, aclamado defensor perpétuo do Brasil. Em agosto, assinou um decreto declarando às tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. Então, aí começa, né, todo esse processo de independência, né, todo esse desgaste, né, que Dom Pedro acabou tendo que passar. Então, independência, né, o 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. É uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil,
né? Então, justamente, uma data importante, né, por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, que foi a nossa independência. Então, a Declaração da Independência. Em 7 de setembro, ao voltar de Santos, parado às margens do Riacho de Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta com ordem de seu pai para que voltasse para Portugal, submetendo-se ao reis e às cortes. Levado por essa circunstância, Dom Pedro pronunciou a famosa frase: independência ou morte, rompendo os laços de união política com Portugal. Então, aí vocês observam, né, que naquele momento que ele recebe aquela carta, na verdade, tendo que ser obrigado, né, recebendo uma ordem para voltar, e ele acaba, né, pronunciando a independência ou morte. Então, acaba rompendo aí os laços, né, com Portugal. Então, culminando ao longo do processo da emancipação, a 12 de outubro de 1922, o príncipe foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro na capital da Sé, no Rio de Janeiro. Então, essa independência, né, foi o resultado de um processo de desgastes, né, das relações entre os colonos brasileiros, sobretudo a elite de Portugal. Então, foi uma coisa bem resumidinha que eu quis passar para vocês sobre essa questão da independência, porque nós estamos vivendo, né, agora, do 7 de setembro, nesse processo, todo ano nós lembramos. E aí nós lembramos com desfile cívico, né, retratando um pouco da história do nosso país. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns símbolos, certo? São muito importantes no nosso país, e significados, né? Só para relembrar, que eu sei que no dia a dia da escola, né, vocês estudam, vocês visualizam esses símbolos, mas relembrar é sempre bom. E vamos lá. Então, o primeiro símbolo, a bandeira nacional. Mas que perfeita, né? A bandeira nacional é muito bonita. E hoje eu vim até a caráter, viu? De verde, para relembrar aí um pouquinho da nossa bandeira. Então, a bandeira nacional, né, foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. E aí, aqui alguns significados. Então, a esfera azul representa o quê? O céu estrelado, com a frase ordem e progresso. Então, a frase ordem e progresso, né, a própria frase já diz tudo. Ordem e progresso, ascensão, crescimento. São 27 estrelas. Cada estrela representa o quê? Um estado. Então, no total de 26 estados e o Distrito Federal. O losango amarelo, o centro representa o quê? O ouro. E o retângulo verde, as nossas matas e florestas. E no dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Então, aqui é o significado da nossa bandeira. Lembrem sempre, porque se alguém perguntar, vocês já sabem. Aqui, armas nacionais, né? Nós temos aqui um brasão, né, representativo do nosso Brasil. E aqui eu tenho também o significado, certo, do brasão. Armas nacionais, ou brasão nacional, representa a glória, a honra e a nobreza do nosso Brasil. Ela foi criada na mesma data, né, da bandeira nacional. Então, no centro, vocês observam aí esse escudo circular, né, sobre a estrela verde e amarela, que é de 5 pontos. Sobre essa estrela aí de 5 pontos, ele tem um centro circular. O Cruzeiro do Sul está no centro, sobre a espada. Observe que tem também uma espada, né? O ramo de café está na parte direita. Então, na parte direita aqui, você vê um ramo de café. E à esquerda, o quê? O fumo. Uma faixa sobre a parte do punho. No punho da espada existe uma frase. Qual é a frase? República Federativa do Brasil. E na outra faixa, abaixo, tem o quê? A data, 15 de novembro. E no outro lado, 1889, que é a esquerda. É obrigatório o uso das armas nos edifícios dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, esse brasão,
ele é obrigatório nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, dos governos federais, estaduais, municipais, também nos quartéis militares e polícia, em todos os papéis oficiais de nível federal. Então, publicações, convites, entre outros documentos, é necessário que tenha o brasão. E aqui eu tenho o selo, né? República Federativa do Brasil. O selo, né? No meio aí vocês observam ordem e progresso, tem um selo nacional. Então, o selo nacional ele é utilizado para autenticar os documentos. Os documentos, quais são os documentos, professora Isana? É qualquer documento? Não, são os documentos oficiais e atos do governo. É usado também para autenticar diplomas, certificados, emitidos pelas unidades de ensino reconhecidas. É constituído por uma esfera de estrelas, semelhante da bandeira, apresentando a inscrição à República Federativa do Brasil. E vocês observam que ela tem até uma representatividade da nossa bandeira. Observa as estrelas, a ordem e progresso. Então, o selo é basicamente o resumo, né, da bandeira. Então, o selo também é muito utilizado, né, em órgãos federais e do governo. E aqui nós temos o hino, né? O hino, costumamos cantar o hino, né, na escola, e principalmente no mês de 7 de setembro, as escolas colocam seus alunos nos pátios para cantar. É muito importante saber, né, cantar o hino, se posicionar, né, no momento de cantar o hino. Porque tem pessoas que não ligam, que nada, não é muito importante, não, é enjoado, isso e aquilo, mas é muito importante o hino nacional. E aí vamos lá. Então, o hino foi composto por Joaquim Osório Duque de Estrada. A música é de Francisco Manuel da Silva, tornou-se oficial no dia 1º de setembro de 1971, através da lei 5.700. Então, o hino, como eu já falei para vocês, é muito importante. E para cantar o hino, existem algumas regras, né, que devem ser seguidas. Por quê, professora? Porque é sinônimo de respeito, né? Então, nós estamos respeitando a bandeira nacional, o presidente da República, nós estamos respeitando os brasileiros. Então, quando nós cantamos o hino, geralmente utilizamos a bandeira, né, do Brasil, e aí nós só se posicionamos, né, a postura corretinha, os pés juntinhos, a mão no peito, né, aí nós pegamos a mão direita, colocamos no peito esquerdo, posicionamento, postura de respeito. E quando nós vamos cantar o hino, nós devemos fazer o quê? A bandeira está posicionada na nossa frente, nós devemos ficar na posição sempre olhando para a bandeira. Bota a mão no peito, posicionamento de respeito, e aí olhando sempre para a bandeira. Se a bandeira estiver do lado, você vai ficar de lado, né? Olhando para a bandeira. Certo? Então, posteamento da bandeira nacional em determinadas situações. Entre elas, solenidades, eventos oficiais do governo, eventos esportivos e culturais nas escolas. Vou colocar um exemplo. Se vocês, por exemplo, vocês vão para uma formatura, que é uma solenidade muito formal, né? E aí tem um monte de alunos lá se formando e tal, e aí começa, tem um momento lá do hino. Todo mundo se posiciona certinho, com postura, mão no peito, com respeito, tá, pronto. Todo mundo se posicionou. Terminou o hino, não batam palma, certo? Terminou o hino, é silêncio. Sentou, geralmente nós estamos sentados, quando é na hora do hino nós levantamos, se posicionamos, terminou o hino, não pode estar batendo palma, certo? Porque o hino é o quê? Respeito, né? Nós temos ali a bandeira nacional, então, posição de respeito e cantou, sentou, acabou. Não precisa algazar, gritar, bater palma, não precisa. Certo? Cantou, sentou. Então, falta até de ética, de educação, bater palma e gritar. Né? Você pode bater palma e gritar quando você está no campo de futebol. Né? Então, no campo de futebol, o evento
pode, é liberado bater palma, gritar, cantar, porque você está num evento, um evento ali esportivo, mais aberto. Certo? E aqui eu trouxe também, né, a bandeira do nosso estado, que eu achei muito importante, né, que vocês conheçam, que vocês lembrem, né, da bandeira do nosso estado. Então, nós temos aqui a bandeira de Sergipe, representa a integração do estado, né, ao Brasil. As estrelas, essas 5 estrelas, representam os rios, né, as foz do rio existentes no nosso território, Rio São Francisco, Rio Jabaratuba, Rio Sergipe, Rio Vaza Barris e Rio Real. O retângulo com 4 listas, cores verde e amarela, alternando, tendo o verde na parte superior e sobre os 2 lados do ângulo reto superior da esquerda, um retângulo em fundo azul claro de cobalto, em dimensão proporcional ao retângulo total, com 5 estrelas brancas e 5 raios para cada uma, talqueadas em ângulo de retângulo azul, no lugar geométrico do cruzamento de 2 linhas diagonais. Então, aqui é a nossa bandeira, né, a representação das 5 estrelas dos rios, e o verde são as nossas matas, e o amarelo são as riquezas, a ascensão econômica, né, para o nosso estado. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado um pouquinho desse conteúdo. Como eu disse a vocês, uma forma resumida para lembrar, porque é um evento muito importante. E na nossa cidade, né, todo ano nós comemoramos, sim, o 7 de setembro, de formas de respeito, né, nas escolas, cantamos o hino, tem várias representações, e também tem aqueles desfiles cívicos, né, de diversas escolas que saem fazendo a representação, né, do 7 de setembro. E aí também tem o hasteamento, descerramento da bandeira, que é muito importante, e eu acredito que muitos de vocês já participaram. Eu mesma acho muito lindo esses eventos, quando é referente ao 7 de setembro, aquela banda tocando, é perfeito, né? Muito emocionante. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tem uma atividade na descrição do vídeo. Fiquem em casa, fiquem com Deus. E hoje nossa aula foi assim um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem atividade, viu? Continue curtindo, comentando, compartilhando. Eu quero ver o nome de todos vocês aí. E parabéns a todos vocês que estão acompanhando a aula de geografia. Forte abraço, fique em casa.